Liturgia da Palavra. 16 de fevereiro, sexto domingo do tempo comum, ano C. Sede para mim um Deus protetor e um lugar de refúgio para me salvar, porque sois minha força e meu refúgio, e por causa do vosso nome me guiais e sustentais. O Domingo das Bem-aventuranças nos lembra que somos felizes quando depositamos nossa confiança em Deus e nossa esperança em Jesus. Ansiamos por felicidade, mas nem sempre escolhemos os rumos que nos conduzem a ela. O Senhor, junto ao qual alcançamos uma vida fecunda de alegria, fraternidade e amor, nos indica o caminho. Fazer não pensando em ganhar, mas em servir. Primeira leitura. Jeremias, capítulo 17, versículos 5 a 8. Leitura do livro do profeta Jeremias. Isto diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor. Como os cardos no deserto, ele não vê chegar a floração, prefere vegetar na secura do ermo, em região salobra e desabitada. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade, por isso não teme a chegada do calor. Sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca, e nunca deixa de dar frutos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo Responsorial 1. É feliz quem a Deus se confia. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita, dia e noite, sem cessar. É feliz quem a Deus se confia. Eis que ele é semelhante a uma árvore, que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. É feliz quem a Deus se confia. Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. É feliz quem a Deus se confia. Segunda leitura. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12 e 16 a 20. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dizer entre vós que não há ressurreição dos mortos? Pois, se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum valor, e ainda estáis nos vossos pecados. Então, também os que morreram em Cristo pereceram. Se é para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Mas, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos, como primícias dos que morreram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Lucas capítulo 6, versículo 17 e 20 a 26. Ficai muito alegres, saltai de alegria, pois tendes um prêmio bem grande nos céus. Ficai muito alegres, saltai de alegria. Amém. Aleluia, aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano.
Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, que alegria ter você aqui, acompanhando mais um vídeo sobre a liturgia dominical. Por gentileza, escreva nos comentários seu nome e sua cidade para eu mandar um abraço. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para receber os próximos vídeos. E agora, palavras de esperança e vida. Comentários do Padre Luiz Fernando Nascimento de Oliveira. Olá, Leandro, caríssimos e caríssimas, que alegria viver aqui com vocês. Mais uma meditação sobre mais um domingo do tempo comum. Estamos aí vivendo esse tempo comum e vamos celebrar o 6º domingo do tempo comum. Nós vamos viver aí a alegria da escolha. Feliz o homem que segue o caminho de Deus, maldito o homem que segue o caminho dos homens. Peçamos então que o Espírito Santo nos ajude a descobrir sempre o caminho do bem, o caminho da vida, o caminho da graça, o caminho de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração de cada um de nós. Aliás, o Divino Espírito Santo já está presente no coração de cada um de nós desde o dia do meu, do seu, do nosso batismo. Que cada um de nós saiba ouvir o Espírito Santo. Ao amanhecer, que possamos cada um de nós cumprimentar. Bom dia, Espírito Santo. O que nós podemos fazer juntos hoje? Vamos ouvir o Espírito Santo e o Espírito Santo vai orientar os nossos passos, orientar os nossos pensamentos, orientar os nossos julgamentos. O Espírito Santo vai fortalecer a cada um de nós para que sejamos, nesse ano jubilar, peregrinos da esperança, mensageiros da esperança, né? A nós descei divina luz em nossas almas, acendei o amor de Deus, o amor do Espírito Santo, o amor de Jesus. A gente vê o mundo de hoje se alimentando do amor dos homens. É o homem que manda. Coitado, né? Aí o homem só tende a criar ódio, guerra, divisão, racismo, violência. A nós descei divina luz, enchei-nos, ó Senhor, do Espírito de Deus. Espírito de paz, harmonia, fraternidade, respeito. Que o Espírito Santo ilumine a você, a mim e a cada um de nós. Amém. Então nós estamos aí caminhando no tempo comum. Primeiro domingo do tempo comum, nós ouvimos e celebramos o batismo de Jesus. Primeiro mistério dos mistérios luminosos. Segundo domingo do tempo comum, o primeiro milagre de Jesus transformando a água em vinho. Segundo mistério dos mistérios luminosos. Terceiro domingo do tempo comum, Jesus proclama a Boa Nova, a proclamação do reino. Terceiro mistério dos mistérios luminosos.
quarto domingo do tempo comum coincidiu com o dia 2. Aí nós celebramos a purificação de Nossa Senhora da Candelária, das Candeias, Nossa Senhora dos Navegantes, né? Quinto domingo do tempo comum, domingo passado, você se lembra qual foi o tema? Jesus que convida os apóstolos a serem pescadores de homens e não mais pescadores de peixes. Isaías teve aquela visão, né? Ai, Senhor, quem sou eu? Eu sou tão pobre, nem sei falar. Aí ele sentiu uma tenaz, né? Os anjos, né? Toda aquela teofania. E aí ele então, eis-me aqui, envia-me. A quem irei enviar? Quem irá por mim? Eis-me aqui, Senhor, envia-me. E na segunda leitura nós ouvimos Paulo. Paulo, que antes era perseguidor, antes ele prendia, matava, agora ele foi chamado. O ressuscitado apareceu para ele. Eu preciso de você, Paulo. Ele se tornou um grande apóstolo, né? E no Evangelho, do Quinalto. Então, se a gente lança a semente, eu que mando, eu que quero, eu que faço, a rede vai ficar vazia. Agora, se eu lanço a rede com a palavra de Deus, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. E as redes vieram lotadas, abarrotadas. Tentamos a noite inteira. Significa que falaram eu, sem Deus, sem a luz. Agora, com a luz, né, durante o dia, que é a luz, o ressuscitado, que coisa linda, né? E agora, nesse domingo, nós acompanhamos Jesus, a igreja que propõe para nós um caminho. Você tem 2 caminhos a escolher, o caminho do bem e o caminho do mal, o caminho da vida ou o caminho da morte, né? Então, a palavra de Deus nesse domingo, sexto domingo, nos fala de opções, de escolhas acertadas para que nós possamos construir uma vida com sentido, não sem sentido. De um lado está o caminho que Deus propõe, do outro, o caminho que nos é apontado pela lógica dos homens. O caminho que Deus aponta parece um caminho improvável e obriga-nos frequentemente a navegar contra a corrente. Vou navegar nas águas deste mar, navegar, eu quero me encontrar, não posso mais fugir, né? Bonito, né? E esse caminho é valioso, porque nos leva à vida verdadeira. Interessante, né? Eu, desde o início do ano litúrgico de 2023, quando nós fomos fazer lá o Sermão da Montanha, me deu uma luz que iluminou o meu pensamento e essa luz me incomoda até hoje. Quando eu fui falar das bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Aí eu comecei a falar, Jesus fala que bem-aventurados são os pobres. E o homem, quem que fala, o que o homem fala que quem é bem-aventurado, quem é feliz? O homem fala que quem é feliz é quem tem um notebook melhor, quem tem um iPhone melhor, quem tem um carro zero, quem usa roupa de grife, quem ganha na loteria, né? Jesus, bem-aventurados os pobres. O homem, bem-aventurados os ricos. Então, a palavra de Jesus vai sempre estar voltada para os mais humildes, para os mais pobres, né? Porque os grandes não querem ouvir a palavra de Deus. Aqui, quando eu falo grande, pode ser muitos de nós que somos pobres, mas pensamos só em nós mesmos, no dinheiro, no poder, na ganância, né? Como tem aí governadores, como tem aí presidentes, que só pensam neles. O pobre que se dane. O pobre não quer trabalhar, tem que ser escravo, tem que trabalhar dia e noite, né? Coitado, né? Então, na primeira leitura de hoje, nós ouvimos aí o profeta Jeremias, né? O profeta Jeremias garante que se apostarmos tudo nas realidades humanas e efêmeras, nas coisas aqui da terra, nós estaremos desperdiçando a nossa existência, a nossa vida. Mas se colocarmos a nossa esperança em Deus e aceitarmos viver de acordo com as indicações de Deus, encontraremos a vida em abundância e a felicidade eterna. Maldito o homem que segue o caminho dos homens, né? O Salmo 1, né?
Bendito o homem que segue o caminho de Deus. O homem que segue o caminho dos homens é igual a uma planta no deserto, só produz cactos, espinhos, né? A árvore plantada na beira da água está sempre viva, produzindo frutos, né? Então é o que o profeta Jeremias chama a nossa atenção nessa primeira leitura, né? No Evangelho, Jesus nos mostra, e mostra primeiro aos discípulos e a toda a multidão e a cada um de nós, como que nós devemos fazer para chegar à felicidade plena. O caminho que Jesus aponta é o caminho das bem-aventuranças. Bem-aventurados, né? As bem-aventuranças que Jesus propõe vai de contraponto, né, com a lógica humana, né? E inverte completamente a escala de valores, a lógica de Deus e a lógica dos homens, né? Nós valorizamos isso, mas agora o que Deus valoriza? Quando chegar o juízo final, Deus não vai perguntar para mim se eu construí igreja bonita, não vai perguntar o que eu fiz de grandioso. Você acolheu os pobres? Você amou os pobres? Você serviu as pessoas bem? Você amou de verdade? Olha lá o discurso de Mateus 25, né? Juízo final, né? É interessante. Jesus nos convida, nesse evangelho de hoje, a garantia do selo que Deus dá para cada um de nós, o caminho para o mundo mais humano, mais fraterno, mais feliz. Não o caminho que humilha o outro, né? Aqui quem manda sou eu, aqui quem tem que seguir a minha ordem. E não é a ordem da comunhão, da fraternidade, da harmonia, não, que é eu. Norma, lei. Aí Jesus fala que a lei foi feita para servir o homem, não o homem ficar escravo da lei. É interessante, né, a gente perceber, assim, olhar um pouquinho maior do que... E aí vem a segunda leitura, né? A segunda leitura tão bonita. Paulo, domingo passado nós ouvimos um pedacinho dessa passagem, né, de Paulo, falando sobre a ressurreição. O Cristo ressuscitado apareceu e apareceu também para ele como um aborto, né? Ele não tinha, né, tinha nada de receber essa graça, então tem que receber essa graça, né? Então Paulo está lá na comunidade de Corinto e falando para aquele povo lá de Corinto e falando para nós hoje, né? E Paulo nos convida a acreditar na ressurreição e a viver com os nossos olhos fixos no mundo que há de vir, na vida plena, na vida eterna. Se esse for o nosso horizonte, saberemos que as coisas desse mundo são passageiras e não devem ser a prioridade da nossa vida. Então, eu que vivo humilhando os outros, o que eu vou levar? Desculpe dar o exemplo. Esse presidente dos Estados Unidos, o negócio dele é humilhar. Os amigos dele lá, tudo também é para humilhar. Aqueles amigos dele que moram no Brasil também querem humilhar. O que vai levar? Morre, vai levar o quê? Nada, né? Então, nós devemos viver essa fraternidade, esse respeito, valorizar o outro, né? E não humilhar o outro, menosprezar o outro, viver o racismo, o ódio, né? Jesus, amai-vos uns aos outros, não matai-vos uns aos outros. Aí nós criamos guerra, eu tenho que vender arma, então tenho que promover a guerra. Olha só, quais são os valores que o homem propõe e quais são os valores que Deus propõe. Que bom, eu acho tão bonito a gente ouvir a palavra, meditar a palavra, né? A palavra de Deus mexe conosco, ela é uma espada de dois gumes, né? E eu fico contente, muito contente de ouvir a palavra de Deus e fazer com que ela mexa com o coração de todos e de cada um de nós. Então vamos deixar que o Espírito Santo de Deus nos ilumine e nos fortaleça. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenhamos aí toda uma graça de Deus, que o Espírito Santo de Deus nos ilumine para que possamos escolher o caminho da vida, o caminho do bem, da paz, do amor, da fraternidade, não o caminho do mal, o caminho do ódio, o caminho da graça, não o caminho da desgraça. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Um abraço, Leandro, e um abraço aí a todos os que estão caminhando conosco. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.
Com muita gratidão e alegria, deixo o meu abraço para você que deixou o seu comentário no último vídeo com seu nome e sua cidade. Antônio de Manaquiri, Amazonas. Diácono José Givanildo de Matões, Maranhão. José Roberto de Rio Branco, Acre. Fernando de Barreiras, Bahia. Luzilane de Alto Alegre do Pindaré, Maranhão. Conceição das Dores de Bela Vista de Goiás, Goiás. Terezinha de Toledo, no Paraná. Fátima de Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Onélia Pascoal de Angola, África. Maria das Neves de Mataraca, Paraíba. Maria Geralda de Sabará, Minas Gerais. Maria de Jesus de Taboão da Serra, São Paulo. Cecília de Chapecó, Santa Catarina. Edson de Piraí do Sul, Paraná. Liz Gontijo de Divinópolis, Minas Gerais. Zenaide de Maceió, Alagoas. Adailson de Chapadinha, Maranhão. Simone de São Domingos do Capim, Pará. Edneuma de Cícero Dantas, Bahia. Maria das Graças de Rolim de Moura, Rondônia. Hélio de Franca, São Paulo. Joana de Presidente Médici, Rondônia. Wanda de São Paulo. E Duca Borges de Bagre, no Pará. É uma alegria ter você aqui no canal. Muito obrigado por deixar um comentário com seu nome e sua cidade. Não se esqueça de curtir o vídeo, que ajuda muito o nosso canal a crescer. Um abraço e que Deus te abençoe.